vamos começar pelo Apolo e Daphne. Aqui a página 27. Apolo e Daphne. Daphne foi o primeiro amor de Apolo. Não surgiu por acaso, mas pela malícia de Cupido. Apolo viu o menino brincando com o seu arco e as setas. E, estando ele próprio muito envaidecido com a sua recente vitória sobre Python, disse-lhe: "Que tens a fazer com armas mortíferas, menino insolente? Deixa-as para as mãos de quem delas sejam dignos." A forma de escrever aqui é, enfim, palavras caras. Vê a vitória que com elas alcancei contra a vasta serpente que estendia o corpo venenoso por grande extensão da planície. Contenta-te com a tua tocha, criança, e atiça tua chama, como costumas dizer, mas não te atrevas. Como costumas dizer, mas não te atrevas a interromper-te com minhas armas. Ué? Palavras caras. O filho de Vênus ouviu essas palavras e retrucou: "Tuas setas podem ferir todas as outras coisas, Apolo, mas as minhas podem ferir-te a ti." Assim dizendo, pôs-se de pé numa rocha do Parnaso e tirou da aljava 2 setas diferentes, uma feita para atrair o amor, outra para afastá-lo. A primeira era de ouro e tinha a ponta aguçada. A segunda, de ponta rombuda, era de chumbo. Com a seta de ponta de chumbo feriu a ninfa Daphne, filha do rio deus Peneu, e a de outro feriu Apolo no coração. Sem demora, o deus foi tomado de amor pela donzela, e esta sentiu horror à ideia de amar. Seu prazer consistia nas caminhadas pelos bosques e na caça. Muitos amantes a buscavam, mas ela recusava a todos, passeando pelos bosques, sem pensar em Cupido nem em Himeneu. Seu pai muitas vezes lhe dizia: "Filha, deves dar-me um genro, dar-me netos." Temendo o casamento como um crime, com as belas faces curadas, ela se abraçou ao pai implorando: "Concede esta graça, pai querido. Faz com que eu não me case jamais." Não está fácil para a Daphne, mas eu já sabia. A contragosto, ele consentiu, observando ao mesmo tempo, porém: "O teu próprio rosto é contrário a esse voto." Apolo amou-a e lutou para obtê-la. Ele, que era o oráculo de todo o mundo, não foi bastante sábio para prever o seu próprio destino. Vendo os cabelos caírem desordenados pelos ombros da ninfa, imaginou: se são tão belos em desordem, como deverão ser quando arranjados? Viu seus olhos brilharem como estrelas. Viu seus lábios e não se deu por satisfeito só em vê-los. Admirou suas mãos e os braços, nus até aos ombros. E tudo o que estava escondido da vista imaginou mais belo ainda. Seguiu-a, ela fugiu, mais rápida que o vento, e não se retardou um momento ante as suas súplicas. "Para, filha de Peneu." Opá, não posso com esse nome. Peneu. Ele exclamou: "Não sou um inimigo. Não fujas de mim como a ovelha foge de um lobo, ou a pomba do milhafre."
é por amor que te persigo. Sofro de medo que, por minha culpa, caias e te machuques nestas pedras. Não corres tão depressa, peço-te, e correrei também mais devagar. Não sou um homem rude, um campônio buçal. Júpiter é o meu pai. Sou senhor de Delfos. Sou senhor de Delfos e Tenedos. Isto só uma aldeola no meio dos montes em Portugal. Tá. Júpiter é o meu pai. Sou senhor de Delfos e Tenedos. E conheço todas as coisas presentes e futuras. Sou o deus do canto e da lira. Minhas setas voam certeiras para o alvo, mas há uma seta mais fatal que as minhas atravessou o meu coração. Sou o deus da medicina e conheço a virtude de todas as plantas medicinais, mas sofro de uma enfermidade que bálsamo algum pode curar. Eu juro, estas palavras caras, a metade delas nem eu entendo. Quer dizer, eu entendo, mas já faz tempo que eu não via tantas palavras caras em português. A ninfa continuou sua fuga, nem ouvindo de todo a súplica do deus. E, mesmo ao fugir, ela o encantava. O vento agitava-lhe as vestes e os cabelos desatados lhe caíam pelas costas. O deus sentiu-se impaciente ao ver desprezados os seus rogos e, excitado por Cupido, diminuiu a distância que o separava da jovem. Era como um cão perseguindo uma lebre, com a boca aberta, pronto para apanhá-la, enquanto o débil animal avança escapando no último momento. Assim voavam o Deus e a Virgem, ela com as asas do medo e ele com as asas do amor. O perseguidor é mais rápido, porém, e adianta-se na carreira. Sua respiração ofegante já atinge os cabelos da ninfa. As forças da Daphne começaram a fraquejar e, prestes a cair, ela invocou seu pai, o Rio Deus. Ajuda-me, pai. Abra a terra para envolver-me, ou mudar as minhas formas, que me têm sido tão fatais. Man mal pronunciou estas palavras. Um torpor lhe ganha todos os membros. Seu peito começou a revestir-se de uma leve casca. Seus cabelos transformaram-se em folhas. Seus braços mudaram-se para galhos. Os pés cravam-se no chão, como raízes. Seu rosto tornou-se o cimo do arbusto, nada conservando do que fora, a não ser a beleza. Apolo abraçou os ramos da árvore e beijou ardentemente a madeira. Os ramos afastaram-se dos seus lábios. Já que não pode ser a minha esposa, exclamou o Deus, serás a minha planta preferida. Usarei as tuas folhas como coroa. Com elas enfeitarei minha lira e minha alja. E quando os grandes conquistadores romanos caminharem para o Capitólio à frente dos cortejos triunfais, será usada como coroa para as suas frontes. E, tão eternamente jovem quanto eu próprio, também hás de ser verde e as tuas folhas não envelhecerão. Não parecerá estranho, sem dúvida, que Apolo fosse o deus tanto da música como da poesia, mas o há de parecer o fato de a medicina fazer companhia àquelas duas artes. O poeta Armstrong, que era médico, assim explica o motivo. Exaltado a alegria por si mesma, o sofrimento a música alivia. Os priscos
sábios adoravam assim a medicina, o canto e a melodia. Os poetas fazem frequentemente alusão ao episódio da Daphne e da Apolo. Waller compara-o ao caso daqueles cujos versos de amor, embora não conseguirão abrandar o coração da amada, servem para trazer fama ao poeta. O que cantou, porém, com tal paixão, não foi cantado nem sentido em vão. Se foi surda a amada ao canto seu, o canto aos outros homens comoveu. Assim Febo, deixando a ilusória paixão no louro, pôs a eterna glória. Então, essa é a história. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Essa é a história de Apolo e Daphne. É realmente uma história triste, porque, pronto, né? Eu nem sei, assim, não posso dizer que, o Cupido é o culpado, porque o Apolo é que se foi meter com ele, né? E, bem, o Cupido não é o deus mais conhecido, sei lá, pela sabedoria, paciência e tudo mais. Então, assim, não esperava menos dele. Mas, sei lá, a Daphne é aquele exemplo de estar no lugar errado, a hora errada, né? Porque ela estava a passar tranquilamente, a viver a sua vida, a passear no bosque e pronto. Teve que levar com um amor do Apolo. Enfim, mas então ela pediu ao pai para ser transformada em, enfim, alguma coisa que não possa casar, né? E assim resultou em uma árvore de louro. E pronto, já que o Apolo a amava tanto, ele decidiu usar os poderes dele para fazer com que a árvore de louro ficasse uma árvore que as folhas não caem, né? Nem sei como é que se chama em português, mas é uma evergreen em inglês. Enfim, e se a coroa de louro o Apolo usou, bem, é descrito que ele usou e também se vê em pinturas, estátuas, etc. E também, como ele falou, usaram em casos de imperadores e, enfim, toda essa gente XPTO. Mas enfim, é essa a história da Daphne e da Apolo. Por acaso, uma das coisas que eu fiquei contente a ver quando fui à Grécia é que Daphne, por acaso, é bastante popular. Tem, em termos de souvenirs que uma pessoa pode comprar, tem várias coisas, inclusive estátuas, pequenas estátuas dela. Tinha perfumes, tinha... enfim, várias coisas que eu vi que tinha o nome da Daphne. E eu achei que fosse, sei lá, que fosse justo, no sentido de, mesmo que ela não fizesse parte de toda essa gente, os deuses do Olimpo, mas já que ela era amada do Apolo e Apolo era um dos deuses preferidos e mais brilhantes, assim ela também vive na memória. Mas vamos continuar
E a próxima história que eu queria ler é uma outra que eu mencionei no meu vídeo em que eu falo das histórias de amor. Então vamos dedicar este vídeo também às histórias de amor. E esta próxima história é sobre Vênus e Adonis. Essa é uma história com um final até que feliz, mas vamos ler. Brincando certo dia com seu filho Cupido, Vênus feriu o peito em uma das suas setas. Afastou a criança, mas a ferida era mais profunda do que pensará. Antes de curá-la, Vênus viu o Adonis e apaixonou-se por ele. Já não se interessava por seus lugares favoritos, Pafos, Cnidos e Amatos, ricos em metais. Afastava-se mesmo do céu, pois Adonis era mais caro. Seguiu-lhe, fazia-lhe companhia. Ela, que gostava de se reclinar à sombra, sem outras preocupações a não ser de cultivar seus encantos, anda pelos bosques e pelos montes, vestida como uma caçadora diana. Chama seus cães e caça lebres e cervos, ou outros animais fáceis de caçar, abstendo-se, porém, de perseguir os lobos e os ursos, rescindendo ao sangue dos rebanhos. Também recomenda a Adonis que tenha cuidado com tão perigosos animais. Ser bravo com os tímidos. A coragem contra os corajosos não é segura. Evita expor-te ao perigo e ameaçar minha felicidade. Não ataques os animais que a natureza armou. Não aprecio tua glória ao ponto de conseguir que a conquistes expondo-te assim. Tua juventude e a beleza que encanta Vênus não enternecerão os corações. Enternecerão. Meu Deus, por que eu estou com tanta dificuldade de ler este português? Não sei, estava a parecer escrito ao contrário. Ok. Tua juventude e a beleza que encanta Vênus não enternecerão os corações dos leões e dos rudes javalis. Pensa em suas terríveis garras e em sua força prodigiosa. Odeio tanto a raça deles. Queres saber porquê? E então contou a história da Atalanta e Hipómenes, que ela transformará em leões para castigo da ingratidão que lhe fizeram. Tendo feita essa advertência, Vênus abriu ao seu carro puxando por cisnes e partiu através dos ares. Adonis, porém, era demasiadamente altivo para seguir tais conselhos. Os cães haviam expulsado um javali de seu covil e o jovem lançou seu dardo, ferindo o animal de lado. A fera arrancou o dardo com os dentes e investiu-se contra Adonis, que virou as costas e correu. O javali, porém, alcançou-o, cravou-lhe os dentes no flanco e deixou-o moribundo na planície. Vênus, em seu carro puxando os cisnes, ainda não chegará a Chipre, quando ouviu, cortando o ar, os gemidos do seu amado, e fez voltar para a terra. Quando se aproximou e viu do alto o corpo sem vida de Adonis, coberto de sangue,
Desceu e, curvando-se sobre ele, esmurrou o peito e arrancou os cabelos. Acusando as parcas, exclamou: sua ação, porém, constituiu um triunfo parcial. A memória de meu sofrimento perdurará, e o espetáculo da tua morte e as tuas lamentações, meu Adónis, será anualmente renovado. Teu sangue será mudado numa flor. Este consolo ninguém pode negar. Assim falando, espalhou néctar sobre o sangue e, se misturarem com os dois líquidos, levantaram-se as bolhas, como numa lagoa quando cai a chuva. E no espaço de 1 hora nasceu uma flor cor de sangue, como a de romã. Uma flor de vida curta, porém. Dizem que o vento lhe abre os botões e depois arranca e dispersa as pétalas. Assim é chamada de anêmona, ou flor do vento, pois o vento é a causa tanto do seu nascimento como da sua morte. Milton faz alusão ao episódio de Vênus e Adónis em Comus. Entre moitas de rosas e jacintos, muitas vezes repousa o jovem Adónis, amortecido a dor, e ao seu lado jaz a triste rainha dos assírios. E assim é descrita aqui a história de Vênus e Adónis. Eu gostava que o livro incluísse um pouco mais detalhes sobre a própria história, porque eles meio que saltaram logo tipo, ela se apaixonou por ele e de repente já estava a perseguir a ele, e eles já eram amantes e de repente ele morre. Enfim, mas a história é um pouco mais avançada, como sempre. Na verdade, Adónis era filho de uma rainha que se dizia ser tão bela ou ainda mais bela que Vênus. Ela soube disso e castigou ela. De repente eu não me lembro qual era o castigo, mas enfim, o resultado era Adónis. Então ele foi o filho dessa rainha. E sim, Vênus apaixonou-se por ele. Também na história que eu conhecia, não dizia que ela apaixonou-se por ele porque ela meio que se machucou com uma das setas de Cupido. Mas na verdade foi, eu aqui a constatar fatos. Enfim, na história que eu sei e que eu contei nesse outro vídeo, o Adónis era muito bonito. E era tão bonito que, lá está, mesmo a Vênus, que era deusa de amor, se apaixonou por ele. Enfim, qual é a origem do seu amor? Eu não sei se foi realmente a seta do Cupido, se foi porque o Adónis era muito bonito, não sei, mas é isso. E também a parte da história que, lá está, no final, ela meio que lança uma maldição, mas nessa outra história que, lá está, tem fatos um pouco diferentes. Ela pediu a Perséfone, que é a deusa que, junto com o Hades, é a dona, ou enfim, tem o poder no sobremundo, ou mundo dos mortos. Ela pediu a ela que o Adónis voltasse a cada 6 meses, que é uma história muito semelhante
outros mitos da Mesopotâmia, da deusa Inanna e o marido dela. Enfim, mas é isso. Adonis morreu por causa da estupidez dele. Ela bem que lhe disse, mas ele não quis saber e foi atacar o javali que, bem, devolveu-lhe o favor. Mas é essa a história de Vênus e Adonis. Na nossa próxima história, vamos incluir alguém que foi culpado de certa parte pelas histórias anteriores. E é o Cupido e a Psique. Certos rei e a rainha tinham 3 filhas. A formosura das 2 mais velhas era fora do comum, mas a beleza da menina mais nova era tão maravilhosa que não existem palavras para expressá-la como merece. A fama de tal beleza foi tão grande que estrangeiros de países vizinhos iam em multidões admirá-la assombrados, rendendo à jovem homenagens que só se devem à própria Vênus. Na verdade, Vênus viu os seus altares desertos, enquanto os homens voltavam a sua devoção à jovem virgem. Qual é essa da jovem virgem? Como é que eles sabem? Eles não estavam lá para ver. Enfim, quando esta passava, as pessoas entoavam-lhe loas e semeavam seu caminho de coroas e flores. E o desvirtuamento de uma homenagem devida apenas aos poderes imortais para exaltação de uma simples mortal ofendeu profundamente a Vênus. Sacudindo com indignação a linda cabeleireira, ela exclamou: terei então de ser eclipsada em minhas honras por uma jovem mortal? E vão aquele pastor real, cujo julgamento foi aprovado pelo próprio Jove, concedeu-me a palma da beleza sobre as minhas ilustres rivais, Palas e Juno. Ela não poderá, contudo, usurpar minhas honras tranquilamente. Dar-lhe-ei motivo para se arrepender dessa beleza injustificada. Chama-me então o meu filho alado Cupido, bastante ardiloso por sua própria natureza, e o exalta e provoca-o ainda mais por seus cumprimentos. Mostra-lhe Psique e diz: castiga, meu filho, aquela audaciosa beleza. Assegura à tua mãe uma vingança tão doce quanto foram amargas as injúrias recebidas. Infunde no peito daquela altiva donzela uma paixão por alguém ser baixo e indigno, de sorte que ela possa colher uma mortificação tão grande quanto o júbilo e o triunfo de agora. O Cupido preparou-se para obedecer às ordens maternas. Há 2 fontes no jardim de Vênus, uma de água doce, outra de água amarga. Cupido encheu 2 vasos de âmbar, cada um com a água de uma das fontes, e, suspendendo-os no alto da sua aljava, dirigindo-se ao quarto de Psique, que encontrou dormindo. Derramou então algumas gotas de água de fonte amarga sobre os lábios da jovem, embora ouvi-la quase fosse tomando de piedade. Depois tocou-a de lado com a ponta de uma seta. Ao contato, Psique acordou e abriu os olhos diante do Cupido, ele próprio invisível, que, perturbado, feriu-se com a própria seta. Descuidando-se do ferimento, o único pensamento do Deus consistia em desfazer o mal que fizerá, e derramou as balsâmicas gotas de alegria sobre os sedosos cabelos da jovem.
Psique, daí em diante, desdenhada por Vênus, não tirou vantagem de todos os seus encontros. É bem certo que todos os olhos a contemplavam com admiração e todas as bocas a exaltavam. Mas nenhum rei, príncipe ou plebeu apresentava-se para pedi-la em casamento. A tragédia. Suas duas irmãs mais velhas, muito menos belas, dá muito se haviam casado com dois príncipes herdeiros, enquanto Psique, em seus aposentos, deplorava a solidão. Irritada com uma beleza que, embora trazendo uma prodigalidade de louvores, não conseguirá despertar amor. A sério, este português caro está a dar cabo da minha cabeça. É o que é. Seus pais, receosos de que inadvertidamente tivessem incorrido na ira dos deuses, consultaram o oráculo de Apolo, que respondeu: a Virgem não se destina a ser esposa de um amante mortal. Seu futuro marido a espera no alto da montanha. É um monstro de quem nem os deuses nem os homens podem resistir. Essa terrível predição do oráculo encheu a todos do desânimo. E os pais da jovem entregaram-se ao desespero. Psique, porém, disse: por que me lamentais, queridos pais? Devereis antes ter sofrido quando todos me cumulavam de honras indevidas e a uma voz me chamavam de Vênus. Percebo agora que sou vítima daquele nome. Resigno-me. Levai-me àquele rochedo a que me destinou nem desventurado destino. E assim, tendo sido preparadas todas as coisas, a donzela real tomou seu lugar no cortejo, que mais parecia um funeral que um casamento, e com os seus pais, entre as lamentações do povo, subiu a montanha, no alto da qual deixaram-na só, voltando para casa, com os corações afogados em tristeza. Enquanto Psique estava de pé no alto da montanha, tremendo de medo e com os olhos cheios de lágrimas, o gentil Zéfiro a levantou acima da terra e a conduziu suavemente até um vale florido. Pouco a pouco, a jovem acalmou-se e estendeu-se na relva para dormir. Ao despertar, refeita pelo sono, olhou no torno e viu bem perto um lindo bosque de árvores altas e majestosas. Entrou no bosque e no meio dele encontrou uma fonte de águas puras e cristalinas, e mais adiante um magnífico palácio cuja augusta fachada dava a impressão de que não se tratava de obras de mortais, mas de venturosa morada de um dos deuses. Tomada de espanto e admiração, a menina a moça aproximou-se do palácio e aventurou-se a entrar. Cada objeto que viu a encheu de assombro. Colunas de ouro sustentavam o teto abordoado e as paredes eram ornadas de baixos relevos e pinturas de animais selvagens e cenas rurais, representados de modo a deleitar os olhos do espectador. Continuando a avançar, Psique percebeu que, além dos aposentos majestosos, havia outros repletos de tesouros e de todos os mais belos produtos de natureza e de arte. Enquanto admirava, uma voz se fez ouvir, embora a jovem não visse quem quer que fosse, dizendo essas palavras: soberana dama, tudo que vês é teu.
Nós, cujas vozes ouves, somos teus servos, obedecendo as tuas ordens com a maior atenção e diligência. Retira-te, pois, para teu quarto e repousa em teu leito, e, quando tiveres descansado, poderás banhar-te. A ceia te espera no aposento adjacente, quando te aprouver ali te assentares. Psique atendeu às recomendações dos servos invisíveis. Depois de repousar e banhar-se, sentou-se no aposento contíguo, onde imediatamente surgiu uma mesa sem qualquer servidor visível, com os pratos e vinhos mais deliciosos. Também seus ouvidos foram deleitados com música tocada por executantes invisíveis, um dos quais cantava, outro tocava alaúde, enquanto os demais completavam a maravilhosa harmonia de um coro perfeito. Psique ainda não verá o marido que lhe estava destinado. Ele vinha apenas nas horas da escuridão e partia antes do amanhecer. Mas suas expansões eram repletas de amor e inspirou nela uma paixão semelhante. Muitas vezes ela implorava ao amante que ficasse e a deixasse olhá-lo, mas ele não consentia. Ao contrário, recomendou-lhe que não fizesse qualquer tentativa para vê-lo, pois ele tinha bons motivos para se esconder. «Por que é que queres tanto me ver?» perguntava. «Podes duvidar do meu amor? Tens algum desejo que não foi satisfeito? Se me vires, talvez fosses temer-me, talvez adorar-me, mas a única coisa que peço é que me ames. Prefiro que me ames como igual a que me adores como Deus.» Estes argumentos, de certo modo, inquietaram Psique durante algum tempo. E, enquanto tudo foi novidade, ela se sentiu feliz. Finalmente, porém, a lembrança dos seus pais, que ignoravam seu destino, e das irmãs, impedidas de compartilhar com ela as delícias de sua situação, dominou-lhe o espírito, e ela começou a considerar o palácio apenas como uma esplêndida prisão. Quando o marido apareceu certa noite, ela lhe contou seus sofrimentos e acabou, embora a custo, obtendo o seu consentimento que as suas irmãs pudessem visitá-la. Assim, chamando Zéfiro, ela lhe transmitiu as ordens do marido, e ele, obedecendo prontamente, trouxe as irmãs da Psique, através das montanhas, para o vale onde ficava o seu palácio. Elas a abraçaram e a jovem retribuiu-lhes as carícias. «Vinde», disse Psique, «entrai em minha casa e responde do que vossa irmã tem para vos oferecer.» Então, tomando-as pelas mãos, levou-as ao seu palácio de ouro e entregou aos cuidados dos criados invisíveis, ao fim de que se banhassem, fossem servidas à mesa e admirassem os números tesouros. A vista daqueles dons celestiais fez com que a inveja penetrasse o coração das duas, vendo que a sua irmã mais nova possuía tais riquezas e esplendores muito superiores aos seus. Fizeram a Psique inúmeras perguntas, entre outras, que espécie de pessoa era seu marido. Psique respondeu que era um belo jovem que geralmente passava o dia caçando nas montanhas. As irmãs, não satisfeitas com essa resposta, fizeram-na confessar que nunca o virá. Trataram então de encher o coração da jovem de sômbrias desconfianças. «Lembra-te», disseram, «que o oráculo pitiano anunciou que tu te casarias com um monstro horrível e tremendo. Os habitantes desse vale dizem que o teu marido é uma terrível e monstruosa serpente que te nutre, por enquanto, com alimentos deliciosos a fim de devorar-te depois. Ouve o nosso conselho, munde-te de uma lâmpada e de uma faca afiada, esconde-as de maneira que o teu marido não possa achá-las,
e quando ele estiver dormindo profundamente, sai do leito, traz a lâmpada e vê com os teus próprios olhos se o que dizem é verdade ou não. Se é, não hesites em cortar-lhe a cabeça e recuperares a tua liberdade. Psique resistiu a esses conselhos tanto quanto pôde, mas eles não deixaram de impressioná-la. E, depois que as suas irmãs se retiraram, o efeito das suas palavras e a própria curiosidade da jovem tornar-se bastante fortes para que ela pudesse resistir. Assim, preparou a lâmpada e a faca afiada e escondeu-as do marido. Quando ele adormeceu, Psique levantou-se sem fazer ruído e, trazendo a lâmpada, divisou não um monstro horripilante, mas o mais belo e encantador dos deuses, com madeixas louras caindo sobre o pescoço cor da neve e as faces róseas, um par de asas nos ombros, mais brancas que a neve, de penas brilhantes como as flores de primavera. Ao baixar a lâmpada para ver o rosto do marido mais de perto, uma gota de óleo ardente caiu no ombro do Deus, que, assustado, abriu os olhos e encarou a Psique. Depois, sem uma palavra, abriu as brancas asas e voou através da janela. Psique, na vã tentativa de segui-lo, caiu da janela ao solo. Cupido, vendo-a estendida no chão, parou o voo por um instante e disse: Tola Psique, é assim que retribuis meu amor. Depois de haver desobedecido às ordens de minha mãe e te tornado minha esposa, tu me julgavas um monstro e estavas exposta a cortar a minha cabeça. Vai, volta para junto das tuas irmãs, cujos conselhos pareces preferir aos meus. Não te imponho outro castigo, além de deixar-me para sempre. O amor não pode conviver com a desconfiança. Uau, dramático. Assim dizendo, ele continuou seu voo, deixando a pobre Psique estendida no chão, lamentando-se tristemente. Quando se recompôs um pouco, olhou em torno, mas o palácio e os seus jardins haviam desaparecido e ela se viu num campo aberto a pequena distância da cidade onde moravam as suas irmãs. Procurou-as e contou-lhes toda a história do seu infortúnio, com o que as desprezíveis criaturas, fingindo pensar, na verdade, se regozijavam. Estas palavras caras. Agora, talvez ele escolha uma de nós, disseram. Levadas por essa ideia e sem dizer uma palavra sobre suas intenções, cada uma delas levantou-se cedo na manhã seguinte, dirigiu-se ao alto da montanha e convocou Zéfiro para recebê-las e levá-las ao seu senhor. Depois atirou-se no ar e, não sendo sustentada pelo Zéfiro, caiu no precipício e despedaçou. Ok? Enquanto isso, Psique caminhava noite em dia, sem repouso nem alimentação à procura do marido. Tendo avistado uma imponente montanha em cujo cume havia um templo magnífico, disse consigo mesma, suspirando: Talvez meu amor, meu senhor, habita ali. E assim dizendo, dirigiu-se ao templo. Mal entrará, viu montões de trigo, quer em espigas, quer em feixes, misturando com espigas de cevada. Espalhados em torno havia foices e ancinhos e todos os demais instrumentos de ceifa, em desordem como que atirados descuidadamente pelas mãos de ceifadores cansados, nas horas escaldantes do dia. A piedosa Psique, por fim, aquela confusão indizível, separando e colocando cada coisa em um lugar devido, convencida de que não deveria negligenciar o culto de nenhum Deus, mas ao contrário procurar com sua
diligência, cultuá-los todos. A Santa Ceres, de quem era aquele templo, vendo a jovem tão piedosamente ocupada, assim lhe falou: ó Psique, em verdade digna de nossa piedade, embora eu não possa proteger-te contra a má vontade de Vênus, posso ensinar-te o melhor meio de evitar a desagradá-la. Vai e voluntariamente rende-te à tua deusa e soberana, e trata de conseguir-lhe o perdão pela modestia e submissão, e talvez ela te restitua o marido que perdeste. Psique obedeceu à ordem da Ceres e dirigiu-se ao templo de Vênus, tentando fortalecer o espírito e repetindo em voz baixa o que iria dizer e como tentaria apaziguar a divindade irritada, compreendendo que o caso era difícil e talvez fatal. Vênus recebeu-a com ira estampada na fisionomia. Tu, a mais ingrata e infiel das servas, lembras-te afinal que tens realmente uma senhora? Exclamou. Ou talvez vieste para ver teu marido enfermo, ainda aguardando o leito em consequência da ferida que lhe causou a amada esposa. És tão pouco favorecida e tão desagradável que o único meio pelo qual podes merecer teu amante é a prova de indústria e diligência. Farei uma experiência de tua capacidade como dona de casa. Ordenou então a Psique que fosse ao celeiro do seu templo, onde havia grande quantidade de trigo, aveia, milhete, ervilhaças, feijões, lentilhas preparados para a alimentação dos pombos sagrados, e disse: separa todos esses cereais, colocando um em cada acordo com sua qualidade, e trata de fazer isso antes de anoitecer. Depois Vênus partiu, deixando a jovem. Psique, porém, quedou consternada, não é? Consternada, diante uma imensidade de trabalho, estúpida e calada, sem mover um dedo. Enquanto estava ali, desesperada, Cupido incitou a formiguinha, nativa dos campos, a ter pena dela. A chefe do formigueiro e toda a multidão de suas súditas de 6 pernas aproximaram-se do montão de cereais e, com a maior diligência, tornando grão a grão, separaram um montão, formando um monte de cada qualidade e, quando tudo terminou, desapareceram no momento. Ao aproximar-se do crepúsculo, Vênus voltou do banquete dos deuses, recebendo os perfumes, rescendendo a perfumes e coroada de rosas. Vendo a tarefa executada, exclamou: isso não é obra tua, desgraçada, mas aquele que conseguiste para seu infortúnio e para o teu. Assim dizendo, deu à jovem um pedaço de pão preto para a ceia e partiu. Na manhã seguinte, Vênus mandou chamar Psique e disse-lhe: olha para aquele bosque que se estende à margem do rio. Ali encontrarás carneiros pastando sem um pastor, cobertos de lã brilhante como ouro. Vai buscar-me uma amostra daquela lã preciosa colhida de cada um dos velocínios. Docilmente, Psique dirigiu-se à margem do rio, disposta a fazer o que estivesse ao seu alcance para executar a ordem. O rio, Deus, porém, inspirou aos juncos harmoniosos murmúrios que pareciam dizer: ó donzela duramente experimentada, não desafies a corrente perigosa, nem te aventures entre os formidáveis carneiros de outra margem. Pois enquanto eles estiverem sob a influência do sol nascente, são dominados pela raiva cruel de destruir os mortais, com os seus chifres aguçados ou os seus rudes dentes. Quando, porém, o sol do meio-dia estiver levado o rebanho para a sombra e o espírito sereno do rio o tiver acalentado para descansar, podes atravessar entre ele sem perigo e encontrarás a lã de ouro nas moitas de arbustos e nos troncos das árvores.
Assim, o bondoso Rio Deus ensinou a Psique o que deveria fazer para executar a sua tarefa. E, seguindo as suas instruções, ela em breve voltou para junto de Vênus com os braços cheios de lá de ouro. Não foi, contudo, recebida com benevolência por sua implacável senhora, que disse: sei muito bem que não foi seu próprio esforço que foste bem sucedida nessa tarefa e ainda não estou convencida de que tenhas capacidade para executar sozinha uma tarefa útil. Toma esta caixa, vai às sombras infernais e entrega a Perséfone. Ué? Proserpina. Então, Perséfone em português é Proserpina. É? Proserpina. Essa mesmo. Enfim, Proserpina, dizendo: minha senhora Vênus, quer que lhe mandes um pouco da tua beleza, pois tratando do seu filho efêmero, ela perdeu alguma da sua própria. Não demores a executar o encargo, pois preciso disso para aparecer na reunião dos deuses e as deusas desta noite. Psique ficou certa de que a sua perda era agora inevitável. Obrigada a ir com os seus próprios pés diretamente ao Érebo. Assim, para não adiar o inevitável, dirigiu-se ao alto de uma elevada torre, para que de lá se precipitar de maneira a tornar mais curta a descida para as sombras. Uma voz vinda da torre disse-lhe, porém: por que, desventurada jovem, pretendes pôr fim aos teus dias de modo tão horrível? E que covardia faz desanimar diante desse último perigo quem tão milagrosamente venceu outros tantos? Em seguida, a voz lhe disse como através de certa gruta poderia alcançar o reino do Plutão e como evitar os perigos do caminho, passar por Cérbero, o cão das três cabeças, e convencer Caronte, o barqueiro, atravessá-la para a transportá-la para a travessia do Negro Rio e trazê-la de volta. Quando Proserpina te der a caixa com a sua beleza, acrescentou, porém, a voz: tem cuidado acima de todas as coisas para de modo algum abrires a caixa e não permitir que a tua curiosidade lhe olhe o tesouro da beleza das deusas. Animada por estas palavras, Psique seguiu todas as recomendações e se chegou sã e salva ao reino do Plutão. Foi admitida no palácio da Proserpina e, sem aceitar o delicioso banquete que lhe foi oferecido, contentando-se com um pão seco para alimentar-se, transmitiu o recado da Vênus. A caixa lhe foi devolvida sem demora, fechada e repleta de coisas preciosas. Psique voltou então pelo mesmo caminho e bem feliz se sentiu quando viu de novo a luz do dia. Porém, ao vencer tantos perigos, foi dominada pelo imenso desejo de examinar o conteúdo da caixa. Como? Exclamou. Eu, transportando a beleza divina, não aproveitarei uma parte mínima dela para pôr em minha face e para ser mais bela aos olhos do meu próprio marido. Assim dizendo, abriu cuidadosamente a caixa, mas nada ali encontrou de beleza. E sim, o infernal e verdadeiro sono Estígio, que, libertando-se da prisão, tomou posse dela e fê-la cair no meio do caminho como um cadáver sem senso de movimento. Cupido, porém, já reestabelecido do seu ferimento e já não suportando a ausência da sua amada Psique, passando pela greta da janela do seu quarto, que fora deixada aberta, voou até o lugar onde estava a jovem e, retirando o sono do seu corpo, fechou-o de novo na caixa e acordou a Psique com um ligeiro contato de uma das suas setas.
Mais uma vez exclamou, quase morreste devido à mesma curiosidade. Mas agora executa exatamente a tarefa que foi imposta por minha mãe e cuidarei do resto. Então Cupido, rápido como um relâmpago, penetrando através das alturas do céu, apresentou-se diante de Júpiter com sua súplica. Júpiter ouviu-o com benevolência e advogou com tanto empenho a causa dos amantes que conseguiu a concordância da Vênus. Mandou então Mercúrio levar Psique à Assembleia Celestial e, quando ela chegou, entregou-lhe uma taça de ambrósia, dizendo: bebe isto, Psique, e sê imortal. Cupido não romperá jamais o laço que atou, mas essas núpcias serão perpétuas. Assim, Psique ficou finalmente unida a Cupido e mais tarde tiveram uma filha, cujo nome foi Prazer. E vamos começar com Orfeu e a Eurídice. Voltando-se, olhou de relance para a esposa e ela teve de descer de volta. O grande trovador da mitologia grega, Orfeu, nasceu do relacionamento entre Calíope, a musa da poesia, e Eagro, deus rio da Trácia. Os versos mais sentimentais de Orfeu foram dedicados a Eurídice, que se tornou sua mulher, morta por uma picada de cobra no dia do seu casamento. Pranto lírico. Meu Deus, estas palavras parecem ser ricas. Vagando pelos bosques, Orfeu pranteou. Epá, sério, o que é que eu falei das palavras ricas? Orfeu pranteou Eurídice com uma canção apaixonada, muito superior a tudo aquilo que já havia composto. A melodia era tão comovente que as ninfas e os deuses choraram ao ouvi-la. Por fim, Orfeu decidiu viajar até o submundo para implorar o Hades e sua rainha que tivessem compaixão dele e devolvessem a vida a Eurídice. No submundo, ele tocou para Hades e Perséfone. A rainha ficou tão impressionada com a música que implorou ao marido para burlar as regras do submundo e libertar a Eurídice. Hades concordou, com a condição de que Orfeu não pusesse os olhos sobre Eurídice enquanto ela estivesse no submundo. Orfeu conduziu a noiva pelas cavernas da escuridão e, do desespero, subindo lentamente em direção à superfície da terra. Eurídice o seguia a certa distância para que ele não a olhasse. Por fim, Orfeu vislumbrou acima um vestígio da luz do dia. Todo feliz, olhou rapidamente para trás, para a sua mulher, apenas em tempo de se dar conta de que a perderá, ao vê-la sendo puxada para baixo, em desespero para os domínios da morte. Como eu já falei, eu já conhecia esta história. É muito infeliz, realmente. A Eurídice é uma ninfa, acho eu, e lá está. Ela estava a passear no bosque e o Orfeu estava a tocar a música dele, ela ouviu a música, foi lá ter, eles se viram e pronto. Amor à primeira vista. A infelicidade começou quando ela estava a correr pelos bosques, passear com as suas irmãs, as ninfas do bosque, e foi picada por uma cobra, né? Aparentemente, as ninfas não têm a magia suficiente para resistir às picadas de cobras. Quem sabe, né? E pronto, né? Ela foi levada para o submundo.
essa história toda, Orfeu foi para o submundo tentar encantar. Ele encantou todos os níveis que teve que ultrapassar o cérebro e os outros todos. Os Charon, ou Charon, eu nunca sei como é que é. Um dia eu hei de saber como é que se pronuncia. De qualquer forma, não deu certo porque como ele estava um pouco mais à frente e ela estava atrás, ele já estava na luz do dia, mas ela ainda não. E ele, com a precipitação, pensando que ela estava já também fora, ele olhou para ela e perdeu o amor dele, definitivamente. Como eu falei, o drama não nos vai deixar hoje. Entretanto, vamos seguir para uma nova história, que é o primeiro dia de Hermés, um provedor de sonhos. Em geral, conhecido como um mensageiro dos deuses, Hermés era isso e muito mais. Ficou famoso por ir de um lugar a outro em instantes, levado pelos ares pelas sandálias aladas, que se tornariam seu símbolo. A habilidade para voar era essencial ao papel do mensageiro. Simbolicamente, porém, o deslocamento rápido do Deus sugeria sua rapidez de pensamento e o desprezo pelas restrições normais de tempo e espaço. Brotando para a vida. Hermés era filho de Zeus e Maia, filha do titã Atlas, e da oceanite Pleione. Conhecido como Mercúrio pelos romanos, ele manifestou sua natureza mercurial desde que, segundo o hino homérico a Hermés, saltou direito do útero da sua mãe, aterrissando dentro do berço. O jovem deus não ficou deitado ali por muito tempo. Em vez disso, e mesmo tendo apenas 1 hora de vida, saiu da gruta que servia de refúgio à sua mãe, decidindo encontrar e roubar o gado do deus do sol, Apolo. Mal Hermés pisou fora da gruta, distraiu-se com um jabuti. Esvaziou o casco do animal e fez dele um instrumento. Recobriu o casco com couro de boi, deixando uma abertura para produzir o som. Em seguida, esticou cordas ao longo do casco e criou uma ponte de madeira para prendê-las, fabricando a primeira lira do mundo. Dedilhando as cordas, entoou canções que recontavam histórias épicas sobre o mundo e a criação, sobre os titãs, os olímpicos, as ninfas, os homens e as mulheres, e outros seres, claro. Um deus de muitas faces. Ainda não contava 1 dia de vida e Hermés já era o primeiro músico, poeta e historiador. Sua natureza multifacetada também era inconstante. Os hinos homéricos afirmam que, mesmo enquanto cantava, ele estava eternamente voltado para outros assuntos. Quando o sol de Apolo se pôs, Hermés entrou furtivamente nas terras do deus e roubou seu gado. Tratou de levar o rebanho para a sua casa de marcha de marcha a ré, de modo que o resto de marcha a ré, de marcha atrás, ok, got it. De modo que o rastro deixado parecesse seguir em direção oposta. A esperteza ágil demonstrada pelo Hermés tinha muito em comum com espíritos trapaceiros de outras mitologias, como o de Ananse de oeste africano ou Loki, uma lenda nórdica.
Apesar de gostar de pregar peças, Hermès também era capaz de feitos mais a sérios. Por exemplo, ele é tido como o inventor do ritual do sacrifício, ao abater 2 vacas de Apolo, esfolando-as e assando-as. Embora faminto, deixou a apetitosa carne sobre uma plataforma para espiar o roubo. O caduceu bastão de Hermès carregava bastão que Hermès carregava na mão esquerda conferia sono e cura a um simples toque. As 2 serpentes sinuosas, simetricamente entrelaçadas em torno do caduceu, sugerem sua capacidade de equilibrar e reconciliar lados contrários, seja pela atenção das suas formas ou por meio de negociação ou troca. Acreditava-se também que Hermès era deus de comércio. Temos aqui a história do Hermès, que é o trapaceiro e o mensageiro e tudo mais, multifacetado, um deus multifacetado. Atena, a próxima, a fundação de Atenas. Atena oferece a oliveira, Poseidon a onda. O hino homérico a Atena começa com as palavras: canto a respeito da Atena, guardiã da cidade. Nenhuma outra divindade foi tão identificada como um lugar, nem outro local tem tamanha expressão de percepção que modernamente temos da cultura grega. Quando pensamos na Grécia Antiga, em sua literatura, arte e democracia, a antiga Atenas é a nossa maior referência. As associações mitológicas de Atenas com a deusa da sabedoria refletem-se em sua reputação como um reduto refleto de filósofos, artistas e dramaturgos. Esse legado fascinante originou-se de fundações sólidas, comerciais e industriais, na medida em que a prosperidade, a confiança e a qualificação técnica do seu povo se fundiam para fazer a cidade crescer e prosperar. Trabalho e prazer. Há um mito de fundação que torna explícita essa união entre beleza e tecnologia, ligando os primórdios de Atenas a Hefesto, o deus ferreiro. Aleijado e feio, Hefesto era casado com a bela Afrodite, união simbolicamente sugestiva do casamento entre utilidade e beleza, entre trabalho e prazer, prevalece na cultura grega. Entretanto, assim como em outros casamentos olímpicos, eram frequentes as infidelidades nessa união. Nasce um filho. A certa altura, Afrodite abandonou completamente o marido e ficou com o deus da guerra, Ares. Depois que ela se foi, Hefesto caiu de amores por Atena. Assediou-a e tentou extirpá-la. Claro. Resistindo furiosamente, Atena afastou Hefesto dela no momento da ejaculação. O fluido corporal do Hefesto atingiu a coxa da Atena, que o descartou com desprezo. O líquido seminal, é isso que eu vou usar, o líquido seminal, foi parar em solo grego, produzindo ali uma nova vida. Em algumas narrativas, esse rebento foi Erictônio, nascido do próprio solo, que viria a fundar a cidade de Atenas, por terra e por mar. Atena desempenhou um papel central em outros mitos da fundação da cidade. Enquanto Erictônio se empenhava em estabelecer sua comunidade na costa de Ática,
convocou os deuses para que um protetor divino fosse escolhido. Com Atena e Poseidon ferrenhamente interessados no cargo, organizou-se uma competição para ver o que cada uma das divindades tinha a oferecer à cidade e ao povo. A vitória seria decidida, bem de acordo com o berço da democracia, pelo voto. Na competição, Poseidon sacudiu a terra, golpeando-a com o seu tridente e provocando uma onda enorme que criou uma fonte abundante de água, porém salgada. Em resposta, Atena esmurrou no chão, de onde surgiu uma oliveira carregada de seus valiosos frutos. Cécrope, rei da cidade, confirmou a deusa da sabedoria como a eleita pelo povo. No entanto, o presente de Poseidon assegurou que o porto de Atenas seria tão importante para a sua prosperidade quanto os seus campos e pomares férteis. Olhai com bondade para aqueles que trilham seus caminhos com navios, diz o hino homérico a Poseidon. O rei dos marés permaneceu nas orações da cidade. E aqui temos o próximo, a próxima história é sobre Apolo e o oráculo de Delfos. No outro dia, alguém que já viveu na Grécia, ou não sei, mas viveu na Grécia, não sei se a pessoa é grega mesmo, mas essa pessoa falou-me que Delfos é a cidade o umbigo do mundo, que tem uma teoria de conspiração que a Delfos já teve robôs, tipo como é que eu vou explicar? Uma proteção militar. E esses soldados eram robôs. Eu fui pesquisar, porque eu gosto de teorias de conspiração. Fui pesquisar, olha, tudo e mais alguma coisa. Obviamente, só o Google. Não encontrei nada. Só encontrei uma história que realmente em Delfos havia. O primeiro robô realmente vem de Delfos, mas era uma moça, né? Uma estátua de uma moça que era feita de metal e ela tinha um sistema por dentro que tinha água e vinho e esse sistema distribuía e dava um copo de vinho ao pessoal que vinha na cidade de Delfos. Enfim, não sei se essa teoria de conspiração vem daí, mas achei interessante. Voltando aqui ao assunto. Darei conselho infalível a todos os que o buscarem. No templo de Apolo em Delfos, nas encostas do Monte Parnasso, no centro da Grécia, encontrava-se o mais importante oráculo do mundo antigo. Acreditava-se que o deus Apolo transmitia suas profecias por intermédio da Pítia, a sumo sacerdotista do templo, erigindo um templo. A ligação de Apolo com Delfos começou quando ele tinha apenas 4 dias de nascido. Assumindo a forma de um golfinho, Apolo deixou seu lugar de nascença na ilha de Delos, nas Cíclades, conjunto de ilhas no mar Egeu, para sair à procura e matar o temido Piton, whatever. Esse dragão imenso e feroz vivia no interior da terra, embaixo do que era considerado seu ómphalos, ou umbigo, perto da cidade de Delfos.
Tomado de raiva, era mulher de Zeus, claro. Tinha enviado um monstro para perseguir a mãe de Apolo, a deusa Leto, que engravidará de Zeus. Opa, o drama, o drama. Embora Leto tivesse escapado e dado à luz Apolo e a sua irmã gêmea Artemísia em Delos, Apolo queria vingar a tentativa de destruir a sua mãe. Ele matou Piton com um arco e as flechas fabricadas para ele por Hefesto, o deus ferreiro. Enterrou a criatura debaixo da pedra do Ónfalos, que marcava o centro geográfico da Terra, e erigiu seu templo para simbolizar o triunfo retumbante do céu sobre a Terra. Alegria e sabedoria. Já no século V a.C., Apolo havia superado Hélio, o Titã, como deus do sol. Superado Hélio, o Titã, como deus do sol, no panteão grego. O hino homérico a Apolo aplaude o esplendor do seu brilho. Diz ainda que o deus nascerá para ser a alegria dos homens e que declararia aos homens a vontade infalível de Zeus. Referência a seu papel como deus da poesia e da música e a sua ligação com a sabedoria. A invenção da medicina foi igualmente atribuída a Apolo, embora ele transferisse a maior parte desse papel a Esculápio, um dos seus filhos. Era também protetor dos pastores, identificados como idílio pastoril, cantado na poesia grega. Pá, deus da fertilidade e dos pastores, e tocador de pífanos, desafiou Apolo para um duelo musical. Apolo, que tocava a lira dourada, um dos muitos atributos do deus e que consta de muitas das suas representações, cativou a plateia e foi aclamado por unanimidade do vencedor. Apolo comunicava a sua sabedoria por intermédio do oráculo de Delfos. O povo acorria a Delfos de todos os cantos da Grécia para tomar conhecimento dos eventos futuros e da vontade de Zeus, especialmente em tempos de crise nacional, como na guerra, quando mais de uma Pítia desempenhava o papel de porta-voz de Apolo. O povo oferecia sacrifícios de animais a Apolo e em seguida esperava pacientemente, enquanto a Pítia, sentada à beira de um caldeirão com um vapor vulcânico a envolvendo, canalizava as respostas de Deus. A Pítia emitia uma profusão de falas, muitas vezes incoerentes. As autoridades do santuário as interpretavam e depois registravam como preciosas palavras da sabedoria em versos hexametros. Na minha procura dos robôs, da conspiração dos robôs de Delfos, eu vi e li um pouco sobre a história da sacerdotisa, né, de Delfos e esse processo. Como diz aqui, ela ou era pendurada tipo em cima de uma faixa de onde saía o vapor vulcânico, ou lá está, sentava ao lado de uma fissura dessas. E os cientistas, né? Os cientistas que criaram os aviões que agora estão constantemente interrompendo os meus vídeos. Anyway, o que eu queria dizer é que os cientistas pensam que todo esse ritual e ela ter essas profecias era a base de alucinações. Claro,
porque como ela respirava os vapores vulcânicos, que muitas vezes são tóxicos, obviamente aquilo causava essa fala que não era muito coerente. E pronto, pensava-se que aquilo vinha dos deuses. Enfim, a próxima história é outra bastante dramática, mas é a história de Apolo e Daphne. Ele amou, ela fugiu do amor. Apolo se destacou entre os maiores deuses, dono do prestígio incontestável, um ser radiante com todo o esplendor do sol. Em contrapartida, Eros personificou o desejo sexual em toda a sua carência e ousadia. Como uma criança crescida, era um encrenqueiro, imprevisível, que agia segundo seus impulsos. Apolo foi o deus do arco e flecha e ela era excelente arqueiro. O arco de prata tanto era um símbolo de poder quanto uma arma. As flechas raramente eram usadas. Eros também tinha arco e flechas, usadas habitualmente em suas conquistas. Seus dardos afiados, com ponta de ouro, faziam o alvo se apaixonar imediatamente. Ele tinha ainda um segundo conjunto de flechas, com pontas cegas e recobertas de chumbo. Acabavam com o afeto de qualquer pessoa que atingisse. As armas tornavam Eros sedento pelo poder. Deuses em desacordo. Vendo Eros cheio de si, Apolo não podia deixar de zombá-lo. Recém-chegado do triunfo, acachapante sobre o monstruoso Piton, abatido por 1000 flechas de uma aljada, Apolo riu ao ver aquela criancinha armada, toda orgulhosa. Apolo acreditava que um menino atrevido não estava apto a carregar um arco e flecha, e disse isso ao jovem. Inflado pela ira petulante, o menino retrucou, gritando que se vingaria. Faria o Deus do Sol se arrepender pelo desdém em relação a ele. As paixões que as suas flechas com ponta de ouro despertavam prevaleciam sobre o mais poderoso dos indivíduos. Nem mesmo o Apolo estaria imune, conforme o Deus do Sol logo veio a constar. Eros se vinga. Dependendo da versão, a vingança ocorreu perto do rio Peneu, na planície da Tessália, na Grécia Central, ou no rio Ladão, no Peloponésio, ao sul da Grécia. Eros encontrou a Daphne, uma bela e virginal Naiade, uma ninfa de água, a filha do deus rio, chamado por Ovídio de Peneu. Santo Ovídio, o Peneu, está aqui um negócio de pneus em Santo Ovídio. Enfim, nas margens do rio do seu pai, Eros mirou e acertou Daphne com a sua flecha de chumbo. Virando-se, ele atirou outra flecha, dessa vez com a ponta de ouro, acertando o Apolo. O deus do sol mal teve tempo de sentir a dor. Vendo Daphne, ficou imediata e completamente apaixonado, tomado de desejo. Daphne, entretanto, fora golpeada com a mesma força pela flecha de chumbo de Eros. Vendo Apolo, mesmo com toda a sua beleza, ela o esquivou. Conforme ele se aproximava dela com votos de amor eterno, Daphne se virava e fugia. Perseguida por Apolo, ela chamou por seu pai enquanto corria, e tão logo Apolo a pegou e a tomou em seus braços. Peneu respondeu aos apelos da filha, transformando-a em um
loureiro. Apolo, ainda ardente de desejo, declarou que mesmo que Daphne não pudesse ser sua noiva, tomaria posse do loureiro. Daquele dia em diante, as folhas do loureiro sempre adornariam seus cabelos. A lira e a aljava. What? E a aljava. What? Guirlandas do loureiro seriam usadas para homenagear generais vitoriosos em cortejos triunfais e, combinado com a imortalidade e o cabelo sempre brilhoso de Apolo, as folhas de louro jamais perderiam o viço. O loureiro, então, inclinou seus galhos como se estivesse concordando. É uma história bastante dramática, né? Uma situação no lugar errado, à hora errada, né? A Daphne, mas uma coisa que eu fico contente porque quando eu fui à Grécia, a Daphne é uma, no meio dos souvenirs que uma pessoa consegue encontrar, é uma personalidade que dá para ver frequentemente, tão frequentemente como, por exemplo, a Afrodite e os outros todos. Eu fico contente com isso, mas na verdade tem razão de ser, né? Porque loureiro e conforme o Apolo usou a magia dele para tornar o loureiro uma árvore que nunca deixa cair folhas, né? É um evergreen, e usava a coroa de loureiro todos os dias. Talvez seja por causa disso, mas eu fico contente que uma simples ninfa de água que sofreu por causa de, estupidez de todos os deuses e porque estava no sítio errado à hora errada, mesmo assim é relembrada tão frequentemente. Ok, a próxima história é bastante conhecida. É a Guerra de Troia. Vida e morte equilibradas no fio de uma lança. A Guerra de Troia inspirou alguns dos maiores e mais antigos poetas gregos, Homero, autor da Ilíada e da Odisseia. Embora possuindo aspectos míticos, a história pode ter-se baseado num conflito entre micênios e hititas do século XII a.C. A cadeia de eventos que levou à guerra teve início quando a deusa Afrodite ofereceu a Paris, um príncipe troiano, o amor da Helena, a mulher mais bonita do mundo. Helena já era casada com o rei Menelau da Esparta, mas Paris, ignorando isso, raptou-a. O marido ficou furioso. Menelau persuadiu seu irmão Agamemnon, rei de Micenas, a liderar uma aliança grega até Troia para recapturar a sua esposa. Faziam parte do exército grego o semideus guerreiro Aquiles, filho da Oceanide Tétis, e Odisseu, o astuto rei de Ítaca. Eles atravessavam o mar rumo a Troia, mas não foram capazes de romper os muros da cidade. Após 9 anos fora de casa, a aliança grega se enfraquecia. Os homens estavam à beira do motim e uma praga diminuiu as suas fileiras. Aquiles recusou-se a lutar depois que Agamemnon se apoderou de uma das suas concubinas. Apesar de ausência, os gregos se uniram a travar uma batalha campal com os troianos. Menelau estava prestes a matar Paris quando Afrodite interveio para salvá-lo. Quando a própria Afrodite, inspirou esse drama, não tem como o conflito ser muito positivo. Atacando
os morros da cidade. Os morros. Os muros da cidade. Os troianos se reagrupavam e expulsavam os gregos. Aquiles recusou-se a lutar, mas permitiu que seu companheiro mais próximo, Patroclo, pegasse emprestada a sua armadura. Patroclo inspirou o contra-ataque grego e encurralou os troianos contra os muros da cidade. Os muros da cidade. Ele foi assassinado por Heitor, o maior de todos os guerreiros de Troia, que o despiu da armadura. Devastado, Aquiles construiu uma imensa pira funerária para seu querido Patroclo. Promoveu jogos fúnebres da sua homenagem e voltou para a batalha para se vingar. Matando Heitor num combate individual, recusou-se a devolver o corpo dele para o enterro real. Em vez disso, arrastou com a sua biga ao redor dos muros da Troia. Logo depois, Aquiles foi mortalmente ferido, enquanto Paris o atingiu com uma flecha no calcanhar, a única parte mortal do seu corpo. Então, no 10º ano, a guerra foi vencida, não pela força, mas por uma estratagema. Odisseu fez os gregos construírem um cavalo de madeira gigantesco e oco. Eles o encheram com soldados e deixaram do lado de fora dos portões de Troia. O restante dos gregos ficou fora do campo da visão, de modo que os troianos acreditaram que tinham ido embora. Pensando que a guerra havia acabado, os troianos puxaram o cavalo para dentro dos muros da cidade. Dos morros. Opa, sério. Não tem como. Aparentemente, hoje vai ser morros. Ao anoitecer, os gregos que estavam dentro do cavalo saíram e exterminaram os guardas de Troia e deixaram entrar a outra parte do exército grego. Um massacre selvagem se seguiu e Troia foi completamente queimada. Menelau recapturou a Helena, mas ambos os lados perderam algumas dos seus mais famosos guerreiros e grande parte da população. Os gregos, devido à deliberada destruição dos templos durante o saque da Troia, perderam também a boa vontade dos deuses. Isto está-me a inspirar para ver o filme Troia de novo. Eu sempre achei que nesse filme o pessoal de Troia é demonstrado um pouco mais, sei lá, cultural, um pouco mais sábio, sei lá, não sei explicar, tipo, um pouco mais balançado. Em comparação, os gregos pareciam ser uns selvagens, tipo, lá está o marido da Helena, o Agamemnon, o irmão e todos eles, né? São, enfim, tipo, os troianos são todos refinados, blá blá blá, todos bonitinhos, né? O Heitor é o Eric Bana, que é super bonito nesse filme, nossa. Eu fartei-me de chorar quando Aquiles matou a ele. Sempre que vejo esse filme, estou constantemente a torcer que o Heitor ganha de alguma forma, mesmo que saiba que realmente isso não vai acontecer, mas tem uma parte dentro de mim que está a torcer com fingers crossed. A desta Heitor. Enfim. Mas é um bom filme. Não posso dizer que é um mau filme. Mesmo que eu não goste muito do Brad Pitt, mas os restantes todos atores são bons e a história em si é bastante bonita, o filme é esteticamente agradável, a música e tudo mais.
Mas sim, está-me a inspirar para ver o filme. Tá, vamos seguir para a próxima parte aqui, que tem uma parte sobre o Aquiles. O guerreiro Aquiles era filho de Tétis, uma oceanide, e do rei Peleu da Pítia. Quando nasceu, sua mãe, para torná-lo imortal, o mergulhou no rio Estinhos, que corria entre a terra e o Hades. Ela o segurou pelo calcanhar esquerdo, deixando ali um ponto vulnerável. Ao crescer, ensinado pelo sábio centauro Quirón, Aquiles se tornou um guerreiro. Quando a guerra de Troia teve início, Quirón deu ao Aquiles um poderoso escudo, mas Tétis interveio antes que o filho se juntasse ao combate. Calchas havia profetizado que Aquiles ajudaria os gregos a tomarem Troia. Temendo pelo filho, Tétis disfarçou Aquiles de mulher, escondendo-o na casa do rei de Ciros. Odisseu, entretanto, logo o encontrou e descobriu sua verdadeira identidade. Depois de se casar com a filha do rei, Aquiles saiu de Ciros para liderar o exército de Odisseus. Enfim, mas mesmo que ele tenha ajudado a conquistar Troia, o final dele também foi ali. E na minha leitura de a mitologia romana, nós sabemos que os descendentes, ou aquilo que sobrou da Troia, basicamente viajou para Itália, né? Para criar o Império Romano. There we go. Esta história é muito desconhecida, mas aqui vamos. É sobre Orestes vinga Agamemnon. Agamemnon da Troia? Ok. Este casal de tiranos mataram meu pai. Agamemnon, rei de Argos, comandou as forças gregas durante a lendária Guerra de Troia. Sim, é o mesmo Agamemnon. A história da sua família esteve imersa em sangue e traição. Uma hostilidade implacável entre seu pai, Atreu, e seu tio, Tiestes, já havia gerado adultério, múltiplos assassinatos e um ódio permanente na época do início do conflito da Troia, na Ásia Menor. Essa terrível ancestralidade viria a ser passada para a nova geração. O sacrifício da Ifigênia. A partida de Agamemnon para Troia, com sua frota de 1000 navios, se atrasou por semanas devido aos ventos adversos enviados pela deusa Artemísia, a quem ele havia oferecido matando um cervo sagrado. Para banir esses ventos, o rei relutantemente, atendendo ao conselho de uma profeta, sacrificou sua própria e inocente filha Ifigênia, a quem havia atraído para a costa sob a falsa promessa de um marido. Esse foi o ato que a sua mulher Clitemnestra não perdoaria nem esqueceria. Como é que alguém pode perdoar? Like, seriously. O rei assassinado. Enquanto Agamemnon estava fora na guerra, a rainha arranjou um amante chamado Egisto, primo em primeiro grau de Agamemnon. Great. Eles tinham se tornado inimigos mortais desde que o pai do rei assassinará os irmãos do Egisto. Ganhando acesso ao leito de Agamemnon, Egisto rapidamente apossou-se também da sua coroa. Logo ele e Clitemnestra estavam governando como rei e rainha em Argos.
Deus e expondo abertamente sua união adulteira. Tal foi a situação encontrada por Agamemnon ao retornar finalmente vitorioso após 10 longos anos da guerra. Não sendo mais o senhor da própria casa, ele lutou para recuperar o que era seu. Uma luta, porém, logo perdida, ao ser assassinado pela esposa e seu amante. Diferentes versões da história expressam detalhes variados. Umas dizem que o rei foi morto enquanto um banquete em comemoração ao seu retorno da guerra. Outras que ele foi assassinado enquanto estava nu e indefeso após o banho. Crime e castigo. As diferentes fontes também citam várias motivações possíveis para o assassinato de Agamemnon. Ele não era muito boa pessoa, então as motivações são várias. Em algumas, a culpa recai totalmente sobre Egisto, seu inimigo de longa data, com um ato de vingança pelos crimes do pai do rei. Noutras, a culpa recai direto sobre Clitemnestra, mostrando-a como uma mulher destemida e hostil que assassinou o marido como vingança pela morte da filha. Bem feito. Outros registros citam Clitemnestra como uma mulher com sexualidade e paixão desgovernadas. Claro. Ambos os filhos de Agamemnon, o filho Orestes e a filha Electra, estavam fora de casa quando o pai foi morto. Ao retornarem a Argos, encontraram a mãe e Egisto reinando em seu lugar. Como filho, Orestes se sentiu no dever de vingar a morte do pai e então, com a ajuda e o estímulo da irmã, disfarçou-se e teve acesso ao palácio, onde matou Egisto. O espírito de vingança exigiu que Clitemnestra pagasse o preço pela participação no crime. Orestes também a matou, mas levou consigo a maldição no momento da morte da mãe. As fúrias impiedosas, as Iríneas, o assombraram por toda a terra, até a morte pelo crime de matricínio. Matricínio.